Olá a todos vocês. Hoje convido vocês a dar continuidade a um tema que eu já comecei a falar na semana passada, né? Essa questão a respeito da separação é bem complexa, delicada, então se torna interessante abordar de vários ângulos. Vamos lá comigo. Não se afaste, fique aqui, me ouça até o final e coloque seu comentário. No mundo em que vivemos, ainda é muito normal encontrar pessoas apegadas ao passado e sem ânimo para mudar a sua vida afetiva. Com isso, elas vivem acorrentadas a um relacionamento com medo de se arrepender ou dar um ponto final pelo fato de não terem certeza de encontrar alguém melhor no futuro. Olha só. Imagine quanto mal as pessoas causam a si próprias quando vivem uma relação com alto nível de toxicidade, quando não aceitam que o melhor para si e para o outro é a separação e não começam a trabalhar essa separação, né? Afinal, se não há amor, amizade, companheirismo, o que mais pode existir entre um casal? Não seria melhor se houvesse mais desapego de ideias, de medos e de carências para escolhermos o nosso parceiro por toda a vida? Se soltar do passado é abrir mão de algo bom que passou, mas, acima de tudo, é preciso viver no presente a liberdade e a possibilidade de ser feliz, longe de prisões que não trazem mais benefícios do que a paz interior. Mas tudo exige uma preparação. Esses tópicos, essas questões que nós vamos pensar, vai levar a isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre as crianças envolvidas na separação. Bom, existem alguns sinais, alertas, algumas luzezinhas vermelhas que acendem essas luzes para indicar que algumas coisas não estão bem. Por exemplo, a falta de intimidade. Por exemplo, a ausência de conexão espiritual e física entre os parceiros pode indicar um distanciamento gradual que vai comprometendo a vitalidade, a vida desse relacionamento. Afinal, a falta de intimidade pode gerar sentimentos de solidão, insatisfação, e que talvez seja melhor se separar. Uma desconexão emocional. Além disso, quando o casal mantém conversas muito superficiais e deixa de lado as emoções, eles podem estar perdendo a sintonia emocional que os une, a possibilidade de estar realmente falando aquilo que eles sentem. O ciúme excessivo. Por outro lado, o ciúme, quando ultrapassa os limites do saudável, lógico que um cuidado com o outro é interessante, mas um ciúme excessivo e uma necessidade de controlar o outro é complicado. Consequentemente, os sentimentos de posse, desconfiança constante minam a intimidade entre este casal e criam um ambiente de tensão que dificulta essa convivência harmoniosa. As questões de relacionamento abusivo, sobretudo quando esses e mais sinais estão presentes de forma constante e latente, é preciso rever a natureza desse relacionamento. Às vezes, procurar ajuda terapêutica. O abuso, seja físico, emocional, psicológico, indica claramente que algo está errado e exige uma ação imediata. Nesse sentido, é bom estar pensando a respeito de algumas questões. Essas crises no relacionamento, crise todo casal tem e passa por isso, por conflitos também. Indica que alguma coisa precisa ser revista, às vezes algumas decisões precisam, se torna necessário que sejam
tomadas. Em sumos, ao reconhecermos esses sinais, abrimos espaço para uma reflexão honesta, profunda com o outro sobre o estado atual do nosso relacionamento. Afinal, não se trata de avaliar os problemas presentes, mas também de reconhecer o impacto que elas têm sobre nossa capacidade de crescer e evoluir juntos. Decidir se separar é um passo significativo na vida de qualquer pessoa. Envolve uma série de considerações práticas, jurídicas e psicológicas. Vamos pensar um pouquinho a respeito. Uma outra questão é que, muitas vezes, quando tomamos uma decisão, ela já está amadurecendo dentro de nós há muito tempo. É crucial reconhecer esse amadurecimento e entender que a separação pode ser realizada em etapas, permitindo que ambos os parceiros se ajustem ao novo cenário de vida. Por isso é bom você ter uma comunicação, você ter um ajuste de conversação com o outro. Alguns pontos que eu gostaria de lembrar para vocês. O primeiro é a preparação emocional para a separação, né? Porque assim, nós temos que nos preparar para isso. Uma autorreflexão profunda. Tire um tempo para pensar sobre as suas razões e sentimentos em relação à separação. O apoio psicológico é bom, muitas vezes, porque uma coisa é o que eu sinto dentro da minha perspectiva e me vejo dentro da minha perspectiva. O outro, que eu procuro ajuda, principalmente um profissional, um psicólogo, pessoas que tenham uma boa formação, ela vai me fornecer um aconselhamento, ela vai me fornecer uma orientação ou uma terapia para ajudar a lidar com essas emoções intensas, porque as emoções são intensas. Comunicar com o parceiro, tente ter uma conversa aberta sobre as suas intenções e sentimentos. Converse honestamente, com respeito, sem apontar o dedo, né? Que você veja bem, já estão chegando numa separação, não adianta, nunca adianta apontar o dedo, né? O relacionamento está doente, o relacionamento precisa melhorar, mas quanto mais se aponta o dedo, a necessidade do outro é estar se defendendo e colocar barreiras para você. Então, assim, aceitar a mudança, esteja preparado para uma grande transformação em sua vida. Questões práticas na hora de se separar. Documentação financeira. Comece a coletar documentos financeiros relevantes, porque com certeza, às vezes, você vai precisar de um advogado, de alguém para mediar e orientar nessas questões práticas. Inventário de bens. Faça uma lista de todos os ativos e dívidas compartilhadas. Orçamento individual. Planeje seu orçamento pessoal para a vida após a separação, com o que você vai poder viver. Principalmente, por exemplo, assim, você vai precisar fornecer pensão para as crianças, então isso as crianças são prioridade na separação. Nós vamos, no próximo vídeo, conversar sobre as crianças. Então, assim, faça tudo o que você puder para os seus filhos, porque eles dependem de você. Orçamento individual. Planeje seu orçamento pessoal para a vida. Moradia. Decida onde você vai morar, como que vai ser, onde que vão morar, onde que vai morar sua ex-esposa ou seus filhos. Se não tiver filhos, é mais simples a separação do que estando, porque todas as decisões que vão ser tomadas agora, elas vão ser relembradas, elas vão manter um
um determinado trajeto para esses relacionamentos, para esses sentimentos. Eu vejo, por exemplo, assim, pais que dificultam a pensão dos filhos, criam uma relação conflituosa com esses filhos posteriormente, e às vezes se arrependem disso. Se houver filhos, discuta com o cuidado como vai ser compartilhado. Hoje nós temos pais que dividem muito, com muita tranquilidade, essa guarda compartilhada com os filhos. Lógico que isso, a guarda compartilhada envolve outros cuidados nessa organização. A rede de apoio que o casal tem é sempre um aspecto extremamente importante. A hora que as decisões já estão tomadas, converse com essa rede de apoio, fortaleça seus laços com amigos e familiares também, para que esta pessoa da qual você está se separando não fique sozinha nessa situação. Então, esse cuidado, essa delicadeza no cuidado é interessante. Aspectos jurídicos nunca devem ser ignorados, né? Não é só entrar num acordo e tudo bem ficar na fala. Não, as coisas na separação, o casamento com certeza foi escrito, a separação vai ser escrita também. Consultar um advogado para as dúvidas que você tiver. Procure um advogado especializado na área de família. Então, a pessoa que já tem prática em mediação, na conversação com as duas pessoas envolvidas. Divórcio, ele vai ser contencioso ou amigável. Decida se você e seu cônjuge optaram por um divórcio litigioso ou amigável. Litigioso sempre é mais problemático, principalmente se estiverem envolvidos filhos nessa situação. Acordo de separação. Prepare um acordo de separação detalhado, incluindo divisão de bens e guarda dos filhos, porque assim, às vezes, as pessoas ficam numa contenda por conta de pequenas coisas. Às vezes é um cachorro, é um gato, às vezes é um móvel de família antigo. Então, tem que ter muita delicadeza, cautela, bom senso nessas questões, porque às vezes os bens são carregados com toda essa carga emocional negativa. Existem casais que têm guarda compartilhada com pets, entendeu? É possível fazer isso. Pensão alimentícia. Determine os arranjos para uma pensão alimentícia justa dentro do que você ganha, justa para cobrir e ajudar os seus filhos. Consultar, às vezes, um mediador. O mediador pode ajudar a facilitar a comunicação entre as partes. Às vezes, as pessoas não estão se comunicando. Às vezes, o próprio advogado faz essa mediação, às vezes, o psicólogo também, se ele tiver esta especialização, ele pode ajudar. Existem outras questões de saúde mental que acontecem mais do que você imagina. Por exemplo, às vezes as crianças nessa situação e que sentem que vai se romper um vínculo, aquele lá seguro que eles tinham, vai se dissolver de uma maneira que ainda eles não entendem, eles precisam desse apoio psicológico nesta fase. Considere terapia para seus filhos, que daí eles vão ter uma outra pessoa fora desse contexto que vai conversar com eles. O cuidado próprio. Priorize seu bem-estar físico e emocional durante o processo. Um grupo de apoio, junte-se a grupos de apoio de pessoas que passaram por separações. Existe isso e é confortante.
Outra situação. Sempre que existe uma perda, seja uma perda de uma pessoa ou uma situação de luto, ou uma perda de um relacionamento, há uma sensação de culpa. É natural isso acontecer. O que será que eu não fiz? O que será que eu fiz para criar essa situação, né? Então, assim, evite culpar a si mesmo ou a seu cônjuge. Concentre-se no que fazer agora, na solução. Não adianta querer remediar ou fazer coisas em lugares do passado que já passou. O que tem que fazer? Tem que lidar com o que existe agora. Então, manter a calma é uma atitude extremamente importante. Manter a compostura, a dignidade durante as discussões difíceis. Não se vai jogar coisas um em cima do outro e montar um ringue na separação, que às vezes acontece. A pessoa não consegue lidar com a situação e joga no outro a culpa, e o outro retorna, e fica aquela situação insuportável para qualquer pessoa que esteja ao redor, que queira apoiar, que queira ajudar. Então, mantenha calma. Tudo passa nessa vida. A separação também ela vai se consumar e depois vai ser trabalhadas questões que vão ficar para ajustar estas questões e ajustar esses relacionamentos. Questões de moradia e finanças, elas são extremamente importantes. Avaliação dos bens, às vezes os próprios advogados vão pedir isso. A propriedades, carros, outros ativos compartilhados que essas pessoas têm, né? Depois, tem que separar as contas financeiras, criar contas bancárias separadas, revisar testamento, coisas de herança, divisão de dívidas, mudança de moradia. Então, são todas as questões que precisam ser consideradas também. Crianças e educação. Cuidado com a rotina. A rotina é interessante. Não se pode levar coisas para as crianças que elas não podem resolver. Não se pode levar falas destrutivas ou jogar dados no outro para que as crianças fiquem do teu lado, ou então separar as crianças, metade cada um. Não é isso. As outras situações vão ter que se considerar algumas situações mais sábias, mais adequadas à idade das crianças, à situação dessas crianças, guarda compartilhada, apoio escolar. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo. Em questões práticas e jurídicas continuadas, o que nós vamos ter? Acesso a documentos. Garanta que ambos tenham acesso a documentos financeiros e legais relevantes para a separação. Respeito ao acordo. Quando se faz um acordo de separação, cumpra o acordo com seriedade e respeito. Seguro de vida, revise e ajuste sua apólice de seguro de vida conforme necessário, sempre pensando também no bem da outra pessoa. Nomeações de beneficiários, atualize as nomeações de beneficiários em todas as contas relevantes. Uma assessoria financeira, às vezes, se torna necessário considerar buscar aconselhamento financeiro para garantir uma transição suave, principalmente se existem muitos bens, firmas, coisas envolvidas. Negociação de acordo, esteja aberto a negociações. Uma negociação não é o que você quer, não é o que a pessoa quer, é alguma situação que é possível ser feita. Então, assim, esteja claro para você, você quer de um jeito?
pode ser que não seja possível ser exatamente daquele jeito. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim como a pessoa também terá que abrir mão de algumas coisas que ela quer, né? Aquele plano de parentalidade, se você tem filhos, você tem que ver como você vai lidar com essa situação. Comunicação efetiva. Pratique a comunicação efetiva e respeitosa durante todo o processo. Respeite o outro. Se não deu certo, quando as coisas não dão certo e as pessoas têm que separar, se existe culpa, a culpa é compartilhada. A culpa, existe alguma responsabilidade, vamos dizer assim, não culpa, a responsabilidade é compartilhada. Se um poderia ter feito mais, o outro também poderia. Então, assim, procure ir com calma. Em relação aos aspectos emocionais e sociais, é uma outra área da vida interessante. Tenha tempo para o luto. Permita-se sentir e expressar o luto pela relação que está terminando. É muito comum, às vezes, a gente vê isso, as mulheres ficam mais com o tempo de luto, os homens logo arrumam outra pessoa, não vive o luto e vive aquele relacionamento, daqui a pouco termina, daqui a pouco tem outro, e fica aquelas coisas assim amontoadas dentro da pessoa. Um dia que vai abrir essas comportas, tem muita coisa não resolvida. Procure ir resolvendo as suas próprias questões gradativamente. Não procure tamponar o sofrimento com uma outra pessoa. Se reorganize, deixe que você sofra, se for o caso, porque o sofrimento é assim, é como que se vê aqueles temporais, eles passam, deixam as coisas meio derrubadas, mas depois eles passam. Daí você vai consertando o que precisa ser consertado. Reconstrução pessoal. Veja esse período como uma oportunidade sua para você se conhecer, para você se reconstruir, para você crescer como pessoa. O que você acha que você podia ter feito e você chama de erros, anote isso dentro de você, deixe que isso se organize dentro de você, faça o melhor. A gente na vida aprende sempre a amar mais e melhor. Vida social. Mantenha ou reconstrua a sua rede social para apoio emocional. Às vezes, as pessoas têm que reconstruir uma outra rede de pessoas mais sozinhas, né? De pessoas mais solteiras, ou então ter ainda aqueles amigos, mas também ter algumas pessoas solteiras com quem você pode sair, com quem você pode se reunir, com quem você pode se divertir. Interesses e hobbies. Redescubra ou desenvolva novos interesses e hobbies. Também tem o planejamento futuro. Comece a planejar seu futuro como indivíduo. Às vezes você tem mais tempo, vá fazer um curso que você gostaria de fazer há muito tempo, então faça esse curso, uma viagem, faça uma viagem, às vezes faça uma viagem só com seus filhos, então, ou se tiver filhos ou não, só com seus amigos, ou com a sua mãe, com seu pai, ou só com ou sozinho, tá? Manutenção da saúde física. Sempre que nós vivemos coisas de profundo impacto emocional, a nossa saúde fica estremecida. Então, assim, não negligencie sua saúde física. Exercício regular, dieta equilibrada são sempre essenciais. A meditação também tem um tempo para olhar para dentro de você, né? E procure, assim, sempre se tornar uma pessoa, as coisas que você aprendeu na separação, guarde para você. Ou se tornar uma pessoa que escuta mais, que tenta entrar em acordos, que tenha flexibilidade, esteja preparado para adaptar-se conforme a situação evolui ou conforme as coisas acontecem. Então, assim,
Ao considerar a separação, é fundamental abordar a situação com uma mistura de preparação emocional, prática e jurídica. A orientação de profissionais pode oferecer um suporte valioso durante esse período, que é um período muito desafiador. Um suporte valioso durante esse período ajuda a garantir que tanto você quanto o seu parceiro possam lidar com esse processo de forma mais saudável e possível. Então, assim, a separação, muitas vezes, é um remédio amargo, mas ele é muito eficaz. É preciso aprender a se abrir para uma nova realidade. A vida segue em frente, a vida não volta para trás. Nós precisamos seguir em frente sempre, seguir em frente cada vez melhor. Então, por isso que temos que lidar com essas questões, com as outras pessoas, com muita sabedoria, com muita calma, com muita delicadeza. Um grande abraço no coração de cada um. Fiquem comigo, se inscrevam no canal e deem o like, porque assim o YouTube entende que outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo. Grande abraço no coração de cada um de vocês.